Olha ali pra câmera. É capaz dele me atacar no vídeo. Ou derrubar a câmera também. Tem bastante chance disso acontecer. Então, 2026 já tá quase na metade. De novo, mais um ano chegando na metade, assim, num piscar de olhos, né? E a sensação que eu tenho é que cada ano passa mais rápido. Cada ano que passa, o tempo meio que acelera, ele vai ficando mais corrido, os eventos do ano, né? Enfim, a gente passou pela Páscoa e de repente já é Dia das Mães e de repente já é metade do ano, festa junina. Eu tinha feito muitas metas para 2026, né? Muitos objetivos que eu coloquei. E assim, no começo do ano, ali nos primeiros 2 meses, as coisas estavam acontecendo, né? Enfim, sendo bem realista, né? Eu tinha colocado alguns objetivos, algumas metas que eu sabia que até algum período eu ia conseguir fazer. Então a gente às vezes coloca umas metas, alguns objetivos que no começo eles são realistas e assim, fáceis de você alcançar, né? Mas quando começa a chegar naquela parte de progressão, de você realmente dar um passo a mais, de ver alguma evolução maior, eu não sei, eu travo, né? Enfim, ou até tá acontecendo, mas muito devagar, muito lento, né? E aí chega a metade do ano e parece que nada mudou, nada foi feito concretamente, né? Quando na verdade muitas coisas estão acontecendo, a gente só não vê esse progresso no dia a dia, né? Tanto que um dos objetivos que eu botei pra esse ano era começar o canal no YouTube, né? E na verdade eu tô desde o ano passado querendo fazer o canal. Essa ideia veio surgindo até porque quando eu era criança, quando eu tinha ali meus 10 anos, eu tentei gravar vídeos. Eu fazia um canal ali de várias coisas aleatórias, né? Que eram os meus gostos de criança. Então eu fazia desenho, eu fazia jogo, eu fazia um monte de coisa. Mas aí eu parei. Foi tipo um ano assim que eu fiz vídeo com uma certa frequência. E aí eu acabei parando de fazer por vários motivos, né? E assim, no ano passado, eu reparei que o YouTube tava voltando a ser uma coisa assim do momento, né? Várias pessoas querendo fazer, várias pessoas ali voltando a consumir YouTube com, digamos, maior frequência, né? E eu fui uma dessas pessoas que eu comecei a ouvir muito mais vídeos, né? Que eu tinha perdido um pouco o hábito. Comecei a ver outros canais, né? Enfim, eu vi que mudou muito, né, a forma de consumo do YouTube. E essa relevância voltou a crescer no meu dia a dia, né? Então, às vezes eu tô trabalhando e eu tenho o meu celular ali do lado e eu tô vendo algum vídeo. Nos momentos de lazer, eu não fico mais vendo só filme ou só séries, né? Às vezes eu acordo cedo no domingo pra poder ver vídeos de canais que eu gosto, vídeos que são mais longos e tal, e ter esse tempo vendo os vídeos, né? Eu tinha vários problemas, né, em gravar vídeo, mas o gato tá sendo o maior deles, eu não tava esperando por isso. Há uns 2 dias atrás, eu vi um vídeo sobre a gente, né, não ser capaz de fazer algumas coisas, a gente acha que a gente tá com preguiça, que a gente é preguiçoso. Mas, no fundo, nem sempre é só isso, né? Nem sempre é só preguiça que impede a gente de fazer as coisas, né? Muitas vezes a gente tá realmente com um cansaço extremo e a gente não consegue fazer as coisas, né? Então, a gente tá vendo bastante disso na internet, né? Da gente, enfim, diminuir os níveis de dopamina da internet, né? Dopamina barata. A gente cortar isso da nossa vida. E isso é muito importante, de verdade, né? Eu vi esse vídeo e fiquei pensando, né? Talvez eu realmente não consiga fazer as coisas porque eu tô nesse nível, assim, totalmente desregulado, né? E eu, depois que eu terminei o vídeo, né, eu fui assim meio no impulso e já coloquei ali os timers, né, de aplicativo pra me diminuir o tempo. Eu botei ali, tipo, do TikTok, do Instagram, apesar de que o Instagram não é uma rede social que eu uso muito, né? E sobre isso de metas e do ano tá passando muito rápido, eu acho que o que mais pega pra mim hoje em dia é que eu tô prestes a fazer 20 anos, né? Então eu já tô passando por aquela crise ali dos 20 e poucos anos, chegou bem antecipada, né? Na verdade, desde que eu fiz 18. Quando eu fiz 18, meio que eu tive um impacto assim, nossa, eu virei adulta, né? Agora eu sou adulta. E naqueles primeiros meses dos meus 18 anos, eu fiz muita coisa mesmo de adulto. Então, tipo, eu fui tirar carteira, fui atrás de um monte de coisa, registrei ali minha empresa que... Até então eu trabalhava por conta, algumas coisas assim que eu fazia, mas eu não tinha empresa registrada, né? Então eu abri o MEI, fiz um monte de coisa. E logo eu também fiquei noiva, né? Então eu sou uma jovem senhora casada. Casei com 18 ainda. E
enfim, eu fui morar já, né, na minha própria casa aqui, né? Então, tipo assim, nos primeiros meses foi uma correria, sabe? Uma coisa assim muito louca, muito nova, um monte de coisa aconteceu de uma vez só. E aí eu sentia que eu tinha virado adulta, só que passou, tipo, um pouquinho ali, 6 meses, eu já comecei a sentir as coisas meio estranhas, assim. No fundo, a gente fez 18 anos, mas isso não é, tipo, automático, a gente vira adulto. Não, a gente vai passando por esse processo, né? Só que tem aquela coisa de quem amadureceu muito rápido. Então, assim, eu tive na minha vida várias coisas, assim, que me fizeram ter que crescer muito rápido. Então, eu era uma criança e tive situações ali um pouco traumáticas, né? Que me fizeram crescer e ter que saber muitas coisas antes da idade que eu deveria saber. Então também eu tinha essa ideia sempre de trabalhar, sempre de crescer, eu queria virar adulta logo. Eu ficava sonhando em fazer 18 anos e eu também idealizava, né? Eu idealizava que com 18 anos ou 19, enfim, eu já ia ter um monte de coisa resolvida na minha vida. Meio que tem algumas coisas assim tão, né, encaminhadas, mas não do jeito que eu imaginava, né? Meus 13, 14 anos, que foi quando eu aprendi a costurar, que é o meu trabalho, né? Eu sou costureira. Nessa época eu já peguei, assim, muito freneticamente. Eu queria saber tudo já de moda e de costura, eu já queria ir trabalhar com aquilo. Então, com 16 anos, eu já estava trabalhando numa empresa, né? Tipo, costurando numa confecção. E eu já sentia, né, que eu tinha crescido, eu já sentia que aquilo ali era a vida adulta, né? E era na minha cabeça, né? Eu imaginava que era assim. Só que aí depois, quando eu fiz 18, quando eu fiz tudo essas coisas assim de uma vez só, aí eu parei, né? Não tinha mais muitas coisas assim que iriam acontecer. Então eu já tinha casado, já tava morando na minha casa e ali com o meu trabalho estabelecido. Aí eu parei pra pensar e eu comecei a me sentir como se eu não tivesse tido uma adolescência. Como se eu não tivesse tido meu momento de juventude, digamos assim, né? E aí que vem a crise, que a gente sente que a gente quer fazer as coisas, né, de adolescente, que a gente ainda é criança, não criança, mas que a gente ainda é novo, né? Mas ao mesmo tempo já tem todas as responsabilidades de adulto. Eu fico nessa que eu queria estar, sei lá, fazendo alguma coisa mais de boas, no sentido de não ter tanta pressão. Por exemplo, hobbies, né? Eu amo pintar, mas eu não tenho tempo pra isso. E às vezes não é nem o tempo, às vezes a gente não tem nem vontade. A gente acaba ficando nessa inércia, né? De, enfim, tá trabalhando, tá fazendo alguma outra coisa. E na hora de descansar, a gente não quer exatamente fazer um hobby, que seria tipo uma atividade realmente, né, recreativa. A gente quer, sei lá, ficar deitado, ficar vendo TikTok, ficar vendo filme ou série, que é também um hobby, né, ver filmes e séries, mas também, se a gente faz só isso, a gente meio que enjoa. E eu também quero falar em algum vídeo especificamente sobre isso, mas quando a gente tá trabalhando com uma coisa que a gente gosta e que a gente ama, a gente começa a desgostar daquela coisa, né. Isso também foi muito real. Eu comecei a costurar porque eu queria fazer coisas pra mim, eu queria fazer roupa pra mim. Aí eu comecei a meio trabalhar com isso aos pouquinhos, né, fazendo uma coisa ou outra, um pedido ou outro. Quando eu vi, eu já tava totalmente imersa, né, nesse ramo, já tava trabalhando seriamente com aquilo. E aí hoje em dia eu tô, tipo assim, quase fazendo 20 anos, né, estaria, digamos, num começo de carreira, só que eu não tenho tempo pra exercitar, né, então meio que eu já tô estabelecida em algumas coisas, eu acabo não fazendo mais aquilo que eu gostava de fazer, né? Então, tipo, às vezes eu tô só fazendo coisa pros clientes, coisas que são pedidos, projetos pra outras pessoas, e aquilo que eu gosto eu já não faço mais, apesar de eu gostar de costurar, né? Então, tipo assim, faz muito tempo que eu não faço uma roupa pra mim. Até fiz recentemente um vestido que eu queria fazer, um tecido que eu encontrei e tal. Fiz um vestido, mas pra ter noção eu nem usei ainda, nem tive chance de usar ele propriamente dito. Então, assim, a gente acaba se perdendo um pouco daquilo que a gente gosta, né? Enfim, e pensando ali sobre meus 20 anos, que tá quase ali, eu resolvi fazer esse mini projeto. Eu não quero chamar, tipo, de um desafio, porque, digamos, um desafio a gente coloca um limite, né? Vamos fazer um desafio de 30 dias, um desafio, sei lá, 6 meses. E eu não quero que seja, tipo, uma data determinada, o final. Eu quero ir fazendo, eu quero começar agora, mas, digamos, depois aquilo permanecer na minha vida. Esse desafio, ele consistiria basicamente em uma mudança de hábitos, né? Então, como eu falei, eu já coloquei um monte de timers, né, de temporizador no meu celular para mim não usar tanto alguns aplicativos, mas não só isso, né? Teve algumas coisas que esse ano eu já consegui resgatar.
por exemplo, a leitura, o hábito de ler. Eu tenho alguns livros aqui, né? Não sei quantos livros eu li esse ano, não foram muitos, né? Não fico também fazendo metas, que eu acho que isso que é o problema, né? Quando a gente transforma até o nosso descanso ou os nossos hobbies, tudo a gente quer ser produtivo, se a gente transforma tudo em meta, a gente começa a cansar também, né? Então a leitura é uma coisa que eu não tô tentando fazer metas, eu tenho que ler esse livro até o final da semana, tipo... Não, eu tô lendo, tô fazendo assim no meu tempo livre ali que eu posso ler, eu pego e vou lendo aos pouquinhos até a hora que eu canso. Quando eu canso, eu vou fazer outra coisa. E aí eu retorno depois, né? E assim, tá sendo muito bom fazer isso, porque a gente acaba, né, tirando aquele peso, a gente tem obrigação de fazer aquilo. Outra coisa, né, é a questão do sono, regular o sono. Isso, assim, é muito difícil pra mim, né? Que eu gosto da noite, eu gosto de ser uma pessoa noturna, então eu gosto de às vezes estar de madrugada e estar fazendo alguma coisa. Mas eu sei que na saúde isso não é bom, né? Então, também tô tentando agora organizar essa questão do sono, né? Sobre o celular, relacionado a isso, né? Tô tentando tirar o celular ali antes de eu dormir. Isso já é um progresso. Agora eu preciso acertar a hora que eu acordo, porque realmente, às vezes é difícil pra mim dormir no horário certo. Principalmente se eu não tô, tipo assim, cansada, né? Fisicamente. Às vezes a gente até cansa mentalmente, mas se o corpo também não tá cansado no mesmo nível, fica difícil dormir, pelo menos pra mim, né? Então, a ideia do canal é basicamente isso. Um espaço para poder, né, compartilhar algumas coisas assim, porque eu acho que também é uma motivação quando a gente compartilha. Se vai alguém, né, ver esse vídeo, ou se vai ter pessoas acompanhando outros vídeos, né, futuros, mas também não é esse o ponto. O ponto é você, digamos, fazer. Eu estar gravando meio que me obriga a fazer, porque eu sinto daí essa necessidade de, eu tenho que gravar, então eu tenho que fazer. Isso vai ser, digamos assim, o hack que eu vou estar usando para poder, né, manter esses hábitos e essas metas, né, na ativa. Me forçar um pouquinho. Enfim, sair da zona de conforto, né? A gente tem que fazer isso, sair da zona de conforto. E é isso que eu tô tentando fazer com esses vídeos, com o canal, né? Quero também mostrar um pouco do meu trabalho, enfim, compartilhar um pouquinho de como é, né, a costura e como é trabalhar em casa, sendo autônoma, né, com costura. Então eu gosto muito de criar outras coisas, fazer artesanato, artes manuais no geral. Tudo isso me atrai muito, então quero também trazer outras coisas assim. Enfim, tentar às vezes fazer algum projeto que, por eu estar gravando, eu vou ter mais motivação para fazer o projeto e, consequentemente, vou gravar e trazer mais isso também pro canal. Gente, olha isso.